Sinceramente, eu espero que você não caia para trás com o que você vai ver a partir de agora. São por este e outros motivos que pessoas como eu somem da face da Terra. É gravíssimo. Eu vou trazer para você um novo escândalo que se equipara ao escândalo do INSS, que envolve bilhões de reais e mais. Isso foi avisado lá atrás e nada mais, nada menos, sabe por quem? Eu vou trazer esse vídeo no final da matéria. Vai ser a nossa cereja do bolo. Agora fica comigo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, compartilhar. A gente precisa que essa matéria seja compartilhada para pelo menos 1 milhão de pessoas. Isso é muito grave, tá? E se você é patriota, tenho certeza que você quer desmoronar este governo, esse desgoverno que vem causando tantas crises no nosso país, tá? Então não se esqueça, compartilhe e se você não é inscrito, aproveita e inscreva-se. Vamos para a matéria. INSS paga seguro bilionário em cidades com pescadores fantasmas. No município de Mocajuba, no Pará, 14.700 pescadores receberam o seguro defeso do INSS. O seguro defeso, pessoal, é quando tem aquele período da piracema, onde os peixes precisam se reproduzir, então eles não podem pescar. E aí o governo, né, federal, ele vem com subsídio justamente para auxiliar, tá, a sobrevivência desses pescadores e assim também manter o meio ambiente em seu processo, seu curso natural de reprodução. Por isso é realizado, tá, o seguro defeso para os pescadores artesanais. Mas voltando à matéria após essa explicação. A cidade localizada às margens do rio Tocantins e a 4 horas de carro de Belém tem maior proporção de pescadores por habitantes do Brasil. O problema é que, segundo dados do IBGE, não é possível haver tantos pescadores artesanais na cidade. Há 15.300 adultos no município, dos quais 6.300 trabalham em fazendas e 1.800 estão empregados em prefeituras e 716 atuam no SUS ou como professores. Olha isso aqui, tá? Tem mais, vocês vão ficar aqui. Pera aí, senta, tá? Pega o seu cafezinho, porque o negócio não parou por aqui não, tá? Procurado, o Ministério da Pesca afirmou que está implementando mecanismos de controle, como a exigência de biometria e o cruzamento de dados com outras bases do governo. Além de Mocajuba, outras cidades apresentam números incompatíveis de registro de pescadores, como São Sebastião de Boa Vista, no Pará, Boa Vista do Gurupi, no Maranhão, Ponta de Pedras, no Pará, Cedral, no Maranhão, Nova Olinda do Maranhão e São João Batista, também no Maranhão. Em 34 municípios, os supostos pescadores superam 30% da população adulta, conforme dados do Ministério da Pesca e do IBGE. A produção não bate, não existem dados unificados sobre pesca artesanal no Brasil, mas os dados da piscicultura, produção de peixes como atividades complementar, mostram que o Maranhão não está entre os líderes na área. O estado é o 6º maior produtor de pescados, segundo a Associação Brasileira de Piscicultura. Em 2022, produziu 50.300 toneladas, longe do Pará, líder nacional, com 194.100 toneladas. O Pará é o segundo estado com mais pescadores registrados, produziu apenas 25.000 toneladas. Outro indício de irregularidade é que o Maranhão possui apenas 621 embarcações de pescas cadastradas, uma média de 1.000 pescadores por barco. Cara, isso aqui é um escárnio, né? Isso aqui é um escárnio, tá? Aqueles barquinhos de pescas, tá? Eles cadastraram 1.000 pescadores por barco. Vejam quanto isso aqui não vai dar, tá? Vocês vão ficar calma que vocês vão ver aqui ainda os valores. É assim,
É inacreditável, realmente é inacreditável. Olha só, outro indício é irregularidade que o Maranhão possui apenas 621 embarcações de pescas cadastradas, uma média de 1.000 pescadores por barco. Além disso, é o único estado costeiro sem nenhuma empresa pesqueira cadastrada. Em Santa Catarina, por exemplo, há 218. O presidente licenciado da Federação dos Pescadores do Maranhão, deputado estadual Edson Cunha de Araújo, PSB, é investigado pela Polícia Federal por supostas fraudes em contas de aposentados. Entre maio de 2023 e maio de 2024, ele foi destinatário de 5,4 milhões da Federação de Pescadores, segundo dados da COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A multiplicação de pescadores. Agora que a coisa começa a ficar interessante. O crescimento dos registros foi impulsionado por colônias e federação que mantêm acordos de cooperação com o INSS para solicitar o benefício em nome dos pescadores. A principal entidade representativa do setor é a CBPA, Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca e Agricultura. O alvo da PF por suspeita de fraude em descontos indevidos em aposentadoria. O convênio de entidade com o INSS foi suspenso após a operação. O presidente da FETAP Pará, José Fernandes Barra, foi denunciado pelo Ministério Público Federal em agosto de 2024, sob suspeita de fraudes no registro entre 2020 e 2021. Ele também preside uma colônia do Cametá, do Pará, onde 33% da população e 44 mil pessoas está registrada como pescadora. Em 2024, a entidade inscreveu 31,9 mil beneficiários só nesse município, conforme dados do INSS. Rapaz, o Brasil não é para amador, não. Outras 12 unidades citadas pelo MPF, Ministério Público Federal, como envolvidas em fraudes, inscreveram juntas 45 mil pessoas no Pará no ano passado. Segundo a Polícia Federal, o desvio mensal do seguro-defeso no estado chega a 130 milhões por mês. As investigações apontam retenção de até metade do valor dos benefícios e uso indevido de senhas de servidores do Ministério da Pesca e do INSS, tá? Controle e mudanças do sistema. Em 2024, o número de beneficiários do seguro-defeso chegou a 1,1 milhão, a maior da série histórica e um crescimento de 34% em relação a 2022. Para receber, é preciso estar inscrito no RGP há pelo menos um ano e não ter outra fonte de renda. Segundo dados obtidos pela reportagem, via Lei do Acesso à Informação, 1.309 entidades estão conveniadas ao INSS para inscrever pescadores no sistema. Em respostas às suspeitas, o governo anunciou em janeiro que só receberá benefício quem tiver biometria validada. A medida foi formalizada por decreto de 25 de junho. Outra mudança foi incluída em uma medida provisória de 11 de junho. As prefeituras terão que homologar os beneficiários. O TCU, Tribunal de Contas da União, conduz a auditoria para estimar o volume de pagamentos irregulares, cujo conteúdo ainda é sigiloso. Olha só, é algo impressionante. Vejam agora comigo aqui, eu vou trazer esta matéria para os senhores e para as senhoras verificarem, tá? Essa reportagem da Rede Bandeirantes. Mais uma suspeita de golpe bilionário no INSS. Agora é de fraude no seguro-defeso pago a pescadores. Tem estado com quase 1.000 beneficiados para cada barco cadastrado. O benefício que custou no ano passado quase 6 bilhões de reais aos cofres públicos. Agora o seguro-defeso entrou na lista de suspeitas de fraude e com entidades investigadas no esquema. A Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca já estava na mira dos investigadores no escândalo dos aposentados.
Em menos de um ano, o número de associados da entidade saltou de 0 para 340 mil. A associação é investigada por desvios de 58 milhões de reais. Agora, uma nova suspeita paira sobre a CBPA, o Cadastro de Pescadores Fantasma no Seguro-Defeso. Um benefício pago pelo governo a pescadores artesanais no período em que é proibida a pesca por questões ambientais. O valor de um salário mínimo pode ser pago de 1 a 5 meses, dependendo da região. A CBPA é suspeita de cadastrar falsos pescadores em troca de metade do valor. Na cidade paraense de Mocajuba, às margens do rio Tocantins, quase 15 mil pescadores receberam o seguro-defeso no ano passado. Só que, segundo o IBGE, há 15 mil adultos na cidade. 6 mil trabalham em fazendas e mais de 2.500 no serviço público. Ou seja, a conta está longe de fechar. O Maranhão concentra 1/3 dos pescadores do país, 590 mil. Só que há apenas 621 barcos de pesca cadastrados no estado, uma média de 1.000 pescadores por barco. A CBPA nega irregularidades. O Ministério da Pesca diz que colocou um sistema de biometria em prática nesta semana para prevenir fraudes. É brincadeira? Quando a gente fala que o Brasil é um país riquíssimo, as pessoas ainda duvidam. O problema do Brasil não é a falta de riqueza. É o grande número de corruptos que nós temos aqui no nosso país. É esse o problema do nosso país. E o problema do nosso país são governos, tá? Como este que nós estamos tendo agora, que é um desgoverno, na verdade, que simplesmente favorecem todos os escândalos que nós tivemos das mais diversas formas de corrupção, caíram no colo de quem? Sempre do PT. Você verifica que em uma região, uma cidade com 15 mil habitantes, sendo que 6 mil trabalhavam na zona rural, você já tem aí 9 mil. Aí você tira mais 600 e poucos que eram do SUS, trabalhavam em hospitais e escolas. Aí você já tem 8.300 e quase os 8.400 nessa média, tá? Vamos colocar 8.400 total. Só que eram pagos para 15 mil no total. Então verifiquem a discrepância, e a matemática ela não bate. Outra coisa, mil pescadores por barco eram cadastrados. Naqueles barquinhos, esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui. Vejam comigo, 1.000 pescadores para cada barquinho desse. É um tapa na cara do brasileiro. Esse escândalo, ele não está sendo divulgado, tá? Deixa eu voltar aqui. Esse escândalo, ele não está sendo divulgado amplamente como deveria ser pelos meios, pelos veículos de imprensa que nós conhecemos. E não há de se pensar que eles fariam diferente. Eu não vejo Globo, eu não vejo CNN. Nós tivemos no último mês, tá? Matérias falando sobre isso. Tivemos, parabenizo, tá? Nesse caso, a UOL fez uma matéria, inclusive essa matéria foi do UOL. Impressionantemente, a 247 fez também, tá? Essa matéria. A Band também. Agora você não vê a Rede Globo, tá? Divulgando, tá? Esses dados, esse escândalo. Por quê? Agora vocês começam a entender como funciona o consórcio desses meios de comunicação comprados pelo governo. É simples. Eles só divulgam o que o governo quer. O que o governo não quer,
E se puder botar debaixo do pano, coloca-se. Mas aqui nós trazemos, como eu venho trazendo denúncias das mais diversas. E esta é mais uma. Essa é só para que você tenha um sábado magnífico. Pois nós precisamos compartilhar esse tipo de denúncia para mais e mais pessoas, tá? Se você é patriota, se você é da direita conservadora, eu tenho certeza que você quer ver esse governo ruir. E para ver esse governo ruir, não adianta eu fazer esse trabalho aqui, trazer matéria, fazer denúncias, se eu não tenho o apoio dos meus seguidores, se eu não tenho apoio da população, que não vai reverberar isso. Vai ficar entre aqui, vai ficar numa bolha muito pequena. E vai adiantar alguma coisa? Não adianta nada. Então adianta você tendo compromisso de compartilhar esta denúncia que eu estou realizando no dia de hoje, para que todos tenham conhecimento do que nós estamos trazendo. Chega de corrupção. Vejam só, foram 6,9 bilhões do INSS. Agora temos nesse caso aí também 6 bilhões. Vejam só, já são 12 bilhões. Gente, é dinheiro demais. Eu não sei nem aonde caberia esse dinheiro. Realmente, eu juro por Deus que eu não sei. É muito dinheiro. Enquanto isso, você tá aí, tá sendo descontado no seu IOF, tá? Cheio de taxa que nós estamos pagando, que esse governo é o governo da taxa, né? Governo de taxa tudo. Até blusinha da Shein a gente tá pagando taxa aí que a gente nem pagava. Agora paga-se. Queriam botar taxa no Pix. Gente, eles estão botando no nosso de tal forma e ainda assim não fecham as torneiras da corrupção. Pelo contrário, a gente vê escândalos aparecendo cada vez mais nesse desgoverno. Isso tem que ser denunciado. Foi por isso que Celso Daniel foi pro Beleléu. Pois ele denunciou um esquema gigantesco de lavagem de dinheiro das organizações criminosas que utilizavam-se dos bingos. E estava envolvido o PT nessa história. Eu tenho um vídeo aqui. Eu vou trazer para vocês também esse vídeo. Vocês não fazem ideia da turma que nós estamos lidando. É algo grave. Gravíssimo. Vejam só comigo aqui. Para não dizer que eu estou trazendo matéria antiga do mês passado, mas eu estou trazendo matéria que, independente se é do mês passado, ela não foi amplamente divulgada, tá? Eu não vi nenhum canal da direita, não foi por maldade, eu tenho certeza, porque acontece tanta coisa no nosso país e é tanta cortina de fumaça, e eu não quero que essa seja uma cortina de fumaça, mas é algo que a gente tem que trazer. E sempre tem que ter alguém para fazer o trabalho sujo. Porque senão a gente vai ficar... Realmente, eu trago sempre tudo que está acontecendo, tá? Do STF, relação dos Estados Unidos, Venezuela, mais médicos, Bolsonaro, tudo isso eu trago. Mas eu não posso fechar os olhos para um escândalo bilionário como esse. É impossível fechar os olhos para isso. E quando eu vi, falei, não, eu vou trazer. Olha essa matéria que saiu na Veja. Ela é do dia 16 de agosto, tá? 16 de agosto de hoje. Meu Deus, eu tô perdido no tempo, né? 16 de agosto. Pesca criminosa. As investigações de irregularidades na concessão do seguro-defeso. Olha só, é de hoje. Apurações revelam mais um enorme duto por onde são desviados bilhões de reais dos cofres públicos. O escândalo dos roubos das aposentadorias do INSS mostrou o que acontece quando incompetência, leniência e cumplicidade se aliam à corrupção num ambiente que define o destino de bilhões de reais em recursos públicos. Por anos, sindicatos e entidades falsificaram declarações que autorizavam descontos ilegais nas pensões dos idosos. Atitude canalha, né? Canalha.
O golpe rendeu bilhões de reais aos trambiqueiros. Ao longo desse tempo, vários alertas de que algo errado estava acontecendo foram emitidos. Algo que não está certo está errado. Mas pouco ou quase nada se fez para impedir a fraude. Pelo contrário, vou trazer uma matéria aqui para vocês, pessoal, depois dessa matéria, que pelo contrário, não é que as coisas não estavam sendo feitas para impedir a fraude, não. Não estavam deixando de... O negócio é que eles estavam impedindo as investigações. É mais grave ainda. Pessoal, essa turma não tá de brincadeira, a gente não pode dormir no ponto. Vejam só, o esquema praticamente triplicou de tamanho no atual governo e só foi interrompido após uma operação da Polícia Federal em abril deste ano. O saldo, por enquanto, é o seguinte: o dinheiro, como de costume, desapareceu e o prejuízo calculado em cerca de 4 bilhões vai ser pago pelo contribuinte. Esse balaio, que une incompetência, leniência, cumplicidade e corrupção, pode agora se repetir no seguro defeso. Agora é o seguro defeso, tá? A gente estava falando dos descontos do INSS. Agora a gente já está no seguro defeso. Vejam só, que também são bilhões. Como é chamado o auxílio para garantir sustento de pescadores artesanais quando são proibidos de lançar as redes em período de reprodução dos peixes, que é o período da piracema, como eu falei para vocês. Criado em 1991, o seguro defeso paga um salário mínimo aos inscritos no programa. O mecanismo de controle e fiscalização sempre foram frágeis, o que abre as portas para as fraudes, assim como no caso dos aposentados, sindicatos e associações usaram CPFs falsos e senhas de servidores públicos para cadastrar pessoas que nunca foram pescadoras. Tudo isso no Norte e Nordeste, tá? Acredito que é Norte e Nordeste. Há casos em que os beneficiados nem sequer existiam. A polícia descobriu que no meio dessa montanha de pedidos havia pescadores fantasmas, pescadores mortos e pescadores com dupla identidade. Meu Deus, que macabro isso aqui. Que recebiam auxílio 2 vezes. Olha, gente, é impressionante. Os primeiros sinais de que os desvios ocorriam em larga escala surgiram em 2020, quando a Polícia Federal colheu indícios de irregularidades em nada menos que 2 estados. Naquele ano foram identificados milhares de autorização de pagamentos em falsos pescadores, gerando um rombo estimado de 1,5 bilhão de reais, quase metade do orçamento do programa. Apesar das evidências, a tramóia não foi combatida como deveria. O número de pescadores e os valores dos benefícios continuaram crescendo. Agora vamos aqui, ó. Prestem atenção nisso aqui, ó. Segundo dados oficiais, foram pagos 2,7 milhões de benefícios em 2018. Apenas nos primeiros 6 meses de 2025 já são 4,1 milhões. Meu Deus. Os valores também são ascendentes. Em 2018, a União desembolsava 2,5 bilhões de reais. No primeiro semestre deste ano, já são 6,2 bilhões. Olha só, de 2,5 bi foi para 6,2 bi. Há dezenas de investigações em andamento pelo país, mas uma delas é reveladora sobre o mecanismo que movimenta o esquema. Em abril, a Justiça Federal do Pará transformou em réus 19 representantes de 5 sindicatos e associações de pescadores dos estados acusados de fraudar o programa. Uma das entidades envolvidas é a Z16. Entre 2019 e 2021, ela apresentou ao INSS, órgão responsável pelos pagamentos de seguro defeso, nada menos que 30 mil requerimentos de benefícios. Gente, é assim, olha, é um absurdo saber que nós
estamos, olha só, em abril, já denunciado pelo Ministério Público por estelionato, participou de uma reunião com assessores do presidente Lula para decidir estratégias para o setor pesqueiro. Em julho agora, na condição de réu, foi recebido no Palácio do Planalto pela ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann. O tema do encontro, a ameaça ao acesso dos pescadores ao seguro-defeso. Um mês antes da audiência com a ministra, o governo havia editado um decreto aumentando o nível de segurança para a concessão dos benefícios. A coisa ficou escancarada, tá? Olha só. E aí, com isso, eu vou trazer para vocês agora. Olha só aqui. Para vocês terem uma noção, tá? Nós estamos vendo um rombo no erário gigantesco. E isso foi avisado, tá? Vejam só por quem. Aí está ele. Como sempre nós temos que dizer, Bolsonaro tinha razão. Vejam só. Estamos por ano em torno de 3 bilhões de reais em seguro-defeso. Segundo o levantamento do... Parece aqui, ô Seif, parece aqui atrás aqui, Seif, do nosso secretário da Pesca, né? Eu acho que 2/3, 2 bi... 70% de fraude. Então dá mais de 2/3, 70% é fraude. O que acontecia? O cara chegava num canto qualquer do Brasil, tem estado aí que tem mais pescador do que não sei o quê. Né? Chegava lá, chegava pro João. Seu João. Eu ouvi dizer que no Lago de Brasília tinha 9 mil. 9 não, mil. Esse foi fake news. Qual o número aqui em Brasília? Aqui? Mais ou menos. 200 pessoas. 200 pessoas recebem. Agora, eu acho o seguinte, qual a produção de pescado do lago aqui? Sem comentário, capitão. Sem comentário. Então, eu acho que o quilo do pescado aqui... No Lago Paranoá, gente. R$1,00. Porque o seguro-defesa por quantos meses? 3 ou 4 meses? Até 4 meses. Até 4 meses o seguro-defesa. Em alguns casos, tudo bem. Tá certo? Agora, a grande maioria, infelizmente, não. Pago cerca de 31 bilhões por ano com seguro-defeso e por volta de 70% era fraude. O governo Bolsonaro estancando rombos e beneficiando quem realmente necessita. Olha só. O 13º do Bolsa Família foi criado apenas com o remanejamento de fraudes do programa. Essa postagem aqui, inclusive, foi do Carlos Bolsonaro, tá no Twitter, se vocês quiserem acessar depois, tá? Então, Bolsonaro, ele estava estancando estas fraudes. Essa matéria aqui, isso foi postado em 2019, tá? Bolsonaro estava já alertando sobre os desvios, tá? Do INSS, descontos indevidos. Bolsonaro estava alertando sobre 70% desses valores eram destinados à fraude. Na época eram 3 bi, a gente teve na reportagem 2 bi e 600, alguma coisa assim, mas hoje está em 6 bilhões e 900 no governo Lula. A coisa disparou. Nós tivemos um aumento exponencial de 0 pescadores para 300 mil pescadores. Vocês viram na reportagem, na matéria anterior? De 0 pescadores fizeram um cadastro a 320 mil, 340 mil, 330 mil pescadores, que seja. 10 a mais, 10 a menos. Nesse rombo não vai fazer. Meu Deus do céu. Olha só que roubalheira. Tá? Isso é um escândalo gravíssimo, isso merece o compartilhamento desta live aqui, deste programa, tá? Merece o compartilhamento deste programa para todos os seus amigos, familiares, para que todos tenham acesso a essa informação, pois isso não está sendo divulgado. A gente tem que derreter esse governo Lula de todo que é jeito. Se você é patriota, você tem que fazer seu papel também. Não adianta eu vir aqui gravar, fazer tudo, trazer e você não pega e não compartilha. Tá? São denúncias. E a gente está trazendo aqui denúncias que são para estancar realmente
tá? Dinheiro que tá saindo do teu bolso, do meu bolso. Hoje nós estamos vivendo da forma como estamos vivendo no Brasil, poderíamos estar muito melhor. O Brasil é riquíssimo. Aí você vê como o Brasil possui, tá? Tem dinheiro, mas a gente tem um judiciário que é o mais caro do mundo, né? A gente tem um parlamento, tá? O Congresso também, que é outro que é muito caro para o nosso erário. Nós temos diversas formas onde o dinheiro ele escapa e nós, pagantes de impostos, somos os mais afetados, pois esse dinheiro não retorna para o nosso benefício. Escolas caindo aos pedaços, sistema de saúde deficitário, segurança, professores que recebem mal, policiais que recebem mal, sabe? Que estão ali na linha de combate. Às vezes o policial ele mora na favela e tem que combater em outra favela, que senão ele é morto, né? Às vezes não pode nem falar que ele mora em uma comunidade. Hoje chama de comunidade, no Rio é favela, né? Enfim, hoje tem um politicamente correto. É favela. Enfim. E eles não podem falar que são policiais. Deveriam morar em um ambiente adequado, um ambiente seguro. Mas não. São pessoas que estão colocando suas vidas em risco, né? Mas nós estamos simplesmente aceitando isso. E Bolsonaro, ele sempre nos alertou, ele sempre deixou muito claro a potência que é o nosso país. E nós sempre escutando ele falar, mas hoje as coisas estão vindo igual o Mais Médico, ele falou lá atrás. Na hora que ele falou assim, eu vou cobrar os diplomas dos médicos. Aí Cuba falou, não. Aí eu vou trazer eles de volta, porque quem fiscaliza diploma aqui somos nós. Ah, mas eles estão no meu país. Não interessa. Vocês só fiscalizam se eles estão fazendo o trabalho certinho, bem localizados, falando a língua portuguesa, que nem isso eles falavam, né? E aí a gente não tinha acesso aos diplomas. Existia um contrato feito entre o Brasil e Cuba que era sigiloso. Agora vejam comigo aqui essa outra matéria aqui para vocês verem o nível de gente que nós estamos lidando. E eu vou trazer para relembrar mesmo, tá? Eu não esqueci dessa matéria até hoje. Eu lembro do dia que eu a vi pela primeira vez e eu fiquei encucado. Falei, olha só, se isso não for obstrução da justiça, a direita, se falar qualquer coisa, se disser um A que vai contra a intenção da justiça seletiva no nosso país, é obstrução de justiça. Manda prender passaporte, manda pegar, bota uma tornozeleira aí. Hoje já tem a tornozeleira verde e amarela, né? Ela é própria, tá? Só existe esse modelo, tá? Diga-se de passagem. Verde e amarela, própria para os extremistas da direita, né? Os terroristas. Agora vejam se isso aqui não é obstrução de justiça. Olhem só comigo. Ex-procurador e careca do INSS tentam anular a investigação da Polícia Federal sobre fraudes. Esquema envolve descontos ilegais em contra-cheques de aposentados. O ex-procurador do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Virgílio Antônio Filho, e os empresários Maurício Camisotti e Antônio Carlos Camilo Antunes, este último conhecido como careca do INSS, foram à Justiça Federal em Brasília. Eles pedem anulação da investigação da Polícia Federal que apura fraudes milionárias ligadas à Previdência Social. Gente, isso aqui... Cara, como é que pode? Como pode? Imagina só. Você tem um funcionário, você tem uma empresa, um funcionário, e ele roubou, ele trabalhava na área financeira, tá? Era um gerente financeiro da sua empresa, e ele desviou ali alguns milhares de reais, tá? E você coloca
abre uma investigação, pede a polícia, né, abre um BO dizendo, olha, fulano, tal, papapá. E aí a investigação começa, aí esse fulano, ele vai lá na delegacia, tá? E pede para encerrar as investigações que estão no nome dele. Encerra, por gentileza. Não, porque não foi eu que participei, então... Não, pode encerrar. Vejam só que absurdo. Parece piada, né? Mas não é piada, isso é real. Matéria da revista Oeste. Segundo a PF, os 3 participaram de um esquema de corrupção que envolve contratos com entidades de classe conveniadas ao INSS. Essas associações aplicavam descontos automáticos em contra-cheques de aposentados e repassavam valores a empresas privadas. Segundo os investigadores, a fraude teve apoio de servidores públicos e contou com a omissão dentro do próprio INSS. Não só do INSS. A omissão ocorreu em outros lugares também, que a gente sabe. A PF afirma que os descontos ocorreram sem consentimento dos segurados, com autorização irregular. Defesa tenta travar a investigação. Olha só, defesa tenta travar a investigação. Ou seja, isso é obstrução de justiça, meu amigo. Diante das denúncias, os acusados alegaram abuso de autoridade. Olha só, abuso de autoridade. E pedem um fim da investigação. O processo está sob análise da 15ª Vara Federal de Brasília. Além disso, a defesa tenta barrar novas medidas como bloqueios de bens ou quebra de sigilos bancários fiscais. A estratégia busca interromper o avanço das apurações e evitar desdobramentos mais graves. A gente tem que rir, né? A gente precisa rir para não chorar numa situação dessa, tá? E a gente também tem o caso, tá? Que foi solicitado ali que que não fosse incluso o sindicato do Frei Chico, irmão do Lula, nas investigações. Também tivemos, né, o sindicato dele sendo poupado, tá? Que é outro tremendo um absurdo, fazendo com que ele se beneficiasse por ser irmão do Lula. Inclusive em coletiva de imprensa, eu trouxe essa matéria lá atrás. Um amigo meu que é repórter esteve no Planalto, né, no Palácio do Planalto, fazendo a coletiva de imprensa sobre o escândalo do INSS com ministros, tá? E lá eles acho que combinaram isso inclusive ele me alertou, tá? Esse repórter me alertou e eu fiquei e foi muito bacana ele ter me alertado, porque realmente eles combinaram de não falar a palavra sindicato. Depois vocês procurem a coletiva de imprensa do ministro, tá? Onde eles falaram sobre... Foi uma coletiva, acho que foi a única que teve no Palácio do Planalto. Eles não falavam sindicato nenhuma vez. Tudo passou a ser associação. Por que eles não falavam sindicato? Para livrar a barra do Frei Chico, né? Porque se fala sindicato, vai sujar a barra do Lula, que é o rei dos sindicatos, e vai ferrar com o Frei Chico também, que é o, né, que hoje é o vice-presidente dos maior sindicato aí, né, de pensionistas e aposentados e pensionistas. Então, nós vemos um conluio e estão devastando as contas do nosso país. Estão devastando com o erário do nosso Brasil. Se essa matéria para você ela não foi de suma importância, aí eu não posso fazer nada. Mas se ela foi e você é conservador da direita, eu tenho certeza que você vai compartilhar para o maior número de pessoas. Vamos chegar aí a 1 milhão de compartilhamentos. Assim, isso voltará à tona e esses canalhas que estão fraudando e essas mídias também canalhas serão obrigadas a transmitir essa matéria em seus veículos de comunicação.
mas somente assim, então precisamos estar unidos e trabalhar de forma unida. Não adianta eu fazer matéria, já é a terceira vez que eu falo isso, e ninguém fazer nada. Aí fala, não, eu não vou fazer, porque... Não, todos temos o papel, tá? Para contribuir com que informações como essas cheguem ao maior número de pessoas. Eu estou dando minha cara a tapa. Botei o bumbum na janela. E eu estou apenas te pedindo para compartilhar. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha gostado da matéria. Se você quiser deixar seu comentário, é muito bem-vindo. Eu costumo responder os comentários assim que eu posso. Curto, enfim, eu participo, tá? Então deixe seu comentário aqui, inscreva-se no canal se você não for inscrito, verifique se o sininho está ativado para você receber todas as notificações quando nós postarmos o vídeo, se estivermos ao vivo, como estávamos ao vivo no hospital recebendo o Bolsonaro, né, onde ele foi fazer uma bateria de exames, acompanhamos. Tem aqui no canal também essa live que nós fizemos hoje de manhã cedo, lá no DF Star, acompanhando o nosso querido Jair Messias Bolsonaro neste trajeto onde ele saiu de sua prisão domiciliar e se dirigiu ao hospital para fazer a bateria de exames. Enfim, nós estamos sempre, tá, antenados e presentes nesses eventos, nesses momentos, para trazer você mais para perto possível do acontecimento. E essa é uma missão minha, e também levar esse tipo de denúncia que a gente precisa, né, acabar com isso no nosso país. Tá bom? Agradeço sua presença até aqui e até breve. Tchau, tchau. O assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos. A gente recebia dinheiro dos perueiros. E que dentro desse dinheiro de bingos, tá? E eu conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também, conversei com o senhor Vigílio Guimarães sobre isso, tá? E que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado e financiando campanhas de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo, tá? E crime organizado, leia-se PCC. Estariam como nos bingos e estariam pagando lá e estariam saindo isso via Santo André. Tá? E a pessoa que era responsável para recolher todos os recursos, inclusive empresa de ônibus e tudo, que recolhia com os empresários, era o senhor Ronan Pinto. Ele não entregava dinheiro só da empresa dele. Tá? Ele entregava dinheiro de tudo. Aí eu falei assim, olha, e que o Celso Daniel, não acabou não, e o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê e esse dossiê sumiu. Não sei, isso eu ouvi de gente do PT. Bom, aí eu pensei comigo, ó, isso aí é rolo, isso ainda vai estourar no meu colo, vou sair fora disso. E saí fora disso. Presta atenção. Saí fora disso. Só fora que falou que não ia pagar. Não ia pagar e não paguei, e eles usaram o Zé Carlos lá, usaram a Berti e os...